Novamente eu digo, quem já está vindo na casa há algum tempinho, está sabendo que nós pregamos a obra de Ramatiz, pelo Hercílio Mais, Magia de Redenção. Né? E eu vou dar continuidade hoje a mais um capítulo. Esse capítulo, que nós vamos estudar hoje, chama-se Enfeitiçamento por meio da aura humana. Ele é o capítulo 8 da 8ª edição do ano 2000. Tá, gente? Eu estou editando aqui da onde eu estudei. Tá? Então hoje eu não vou dar a definição para vocês do que é magia, porque já foi falado anteriormente aí pelos colegas. Nós vamos entrar diretamente no ponto referente a esse capítulo, que na realidade ele é bem extensivo, eu vou tentar resumir. Tá? Na pergunta, ele diz assim: de que modo o enfeitiçamento penetra na aura humana? Toda movimentação de energias para fins destrutivos é um ato de enfeitiçamento. O ser humano absorve e esparge energias radiantes em todas as faixas vibratórias do cosmos. O pensamento propaga ondas mentais que agem e reagem noutros seres, afetando-lhes o caráter, da vontade e do temperamento. Essa energia a gente absorve e depois acaba devolvendo para o ambiente externo. A gente. De que maneira a gente devolve isso? Conforme a nossa mentalidade moral e emotiva. O metabolismo nas trocas áuricas faz-se por afinidade eletiva ou em simpatia com as vibrações provindas de forças mentais, astrais, etéricas ou eletromagnéticas emitidas por outros seres. Pois a mente humana vibra em absoluta sintonia com a natureza substancial das energias que vêm do exterior. Como é que se mostra a nossa aura humana? Então, ela se mostra um clarividente semelhante a um enorme ovo evanescente, como eu coloquei aqui, tá? Resultante da própria irradiação psíquica do indivíduo, quer dizer, a energia que nós emanamos. A sua forma oval circunda o homem de 80 a 90 centímetros, esfericamente em todo o seu corpo. A aura humana não é o próprio indivíduo, mas apenas a sua irradiação. A síntese dos eflúvios de vários princípios energéticos que funcionam em diversos planos. Todas as coisas e seres criados por Deus são centros de energia condensada e comprimida aqui na nossa esfera, né, gente? Como é que essa carga se projeta, essa carga negativa de enfeitiçamento na nossa aura? No processo de bruxaria, ela atinge em primeiro lugar a aura da nossa saúde. E a aura da nossa saúde é a nossa aura mais próxima do campo físico. Né? E ela também atua fortemente na nossa aura prânica ou vital, ou seja, ali no nosso duplo. Tá? Que ela vai se fundir junto com a nossa aura física, porque o nosso duplo está muito próximo do campo físico. Tá? Essa aura da saúde, ela é a mais grosseira do homem. Mostra-se numa cor branco-azulada, um tom de água claro, em sua manifestação que é comum, um pouco metálica e brilhante. Tem o aspecto do ovo, vaporoso e estriado, cuja casca é semelhante a uma crina eriçada de agulhas cintilantes, é como ela está aqui, ó, toda estriadinha, tá? As quais são retas e claras quando há saúde e vitalidade, e torcidas, enroscadas ou obscuras, como cabelos encrespados, nas zonas enfermiças
do ser humano. Então, quando a gente está vibrando em saúde, em harmonia, em equilíbrio, estamos radiantes, a nossa aura cintila. Saúde irradia saúde e bem-estar. Quando nós estamos enfermiços, ela vai se enroscar, ela vai perder energia, né? E por consequência nós também vamos ficar completamente desvitalizados. Certo? A carga do feitiço, então, produz o seu impacto mais profundo e perturbador na aura do duplo etérico, pois atinge os chakras ou centros de forças etéricos, causando-lhes desequilíbrios no funcionamento habitual e na troca de energias que descem do mundo espiritual e cruzam-se com as forças que sobem do nosso mundo animal. Ou seja, a energia, ela desce, por assim dizer, em voo picado, direto para a matéria. E nós temos que elevar a nossa energia para entrarmos em sintonia com a energia superior. Então, a energia que desce através dos nossos chakras é de harmonização. Agora, como nós estamos recebendo essa energia na nossa vida? Aí a gente teria que entrar no aspecto dos chakras, do estudo dos chakras, que quem está estudando aí de tarde com a gente já está mais ou menos sabendo como funciona. Tá, gente? Então ele diz o seguinte: toda carga enfeitiçante penetra na aura das criaturas? Ele diz que o êxito da bruxaria no mundo é culpa exclusiva da própria humanidade, que vive indiferente às mensagens e aos ensinos libertadores dos grandes instrutores da espiritualidade superior. Os homens ainda confundem espiritualismo com espiritualidade, ou práticas religiosas com evangelidade, julgando que a crença, o simples viver em ambientes religiosos e esotéricos são suficientes para imunizá-los contra as ofensivas maldosas dos mais agressivos. Nós descuidamos da nossa iniciação interior e do burilamento constante do cidadão espiritual. Jesus já deixou dito: orai e vigiai. Ademais, o homem cristão, aquele que segue os ensinamentos deixados por Jesus de Nazaré no ocidente terráqueo, ou seja, do nosso lado de cá, é avesso às prescrições morais de Buda, Confúcio, Krishna, Hermes e outros líderes siderais. Porque, gente, a gente nunca estuda e não se aprofunda na filosofia oriental. Principalmente quando a gente cultua muito o catolicismo, né? E ele diz o seguinte: isto produz uma linha separativista no corpo do Cristo, o qual é incondicionalmente amor e efusão espiritual sem limites de crença ou de preferências religiosas. E ele vai mais fundo, onde ele diz que a criatura cristificada, ela é universalista. Por isso que nós aqui temos tanta dificuldade para fazer a tal da reforma íntima. Porque nós somos extremamente materialistas. Nós não paramos para pensar nos processos espirituais, emocionais de quem nós somos. De onde viemos, o que nós estamos fazendo aqui, o que é bom para mim e o que não é bom. E nós vivemos naquele corre-corre da vida material cotidiana. E esses ensinamentos que vêm da linha oriental
e do próprio Cristo cósmico, do próprio Jesus, está esquecido. E Jesus deixou dito: ninguém vai ao Pai senão por mim. Para que a gente pare de vivenciar a roda das encarnações, a roda kármica das encarnações sucessivas neste planeta denso e difícil, material, nós vamos precisar aprender com ele, vivenciar o seu Evangelho, amar, perdoar, não julgar, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como a si mesmo, nem mais nem menos. Mas da mesma forma que o amor de Deus irradia por nós, nós temos que vibrar e aceitar esse amor incondicional dentro de nós mesmos. E se nós aprofundarmos um pouquinho mais, nós vamos nos dar conta de que um dos grandes desafios que nós temos aqui é o desapego. Desapego não é desamor. E nós vivemos enraizados no nosso apego. Apego aos nossos bens, apegos aos nossos sofrimentos, às nossas dores, às nossas dificuldades. A gente não para refletir o que eu estou aprendendo com isso. Por que isso está batendo justamente na minha porta e não na porta do outro? A gente se coloca sempre como vítima das situações, como se o mundo fosse responsável por aquilo que está acontecendo conosco, no meu momento presente. Mas ali tem uma lição implícita que eu preciso aprender com ela. Eis porque a defesa e a imunidade natural do homem contra o enfeitiçamento verbal, mental e físico também varia segundo o potencial de cristificação e não conforme a sua adesão a determinado credo. Às vezes a gente acha que só porque a gente é médium, trabalhador, já aprendeu o que tinha que aprender. Não é mesmo. Estamos todos nós, trabalhadores ou não, ainda engatinhando na senda do conhecimento espiritual. Para o plano superior, nós somos crianças, birrentas, choronas, reclamonas. Há muita exortação lacrimosa nos templos religiosos que satisfazem o sentimentalismo em horas especiais, mas nada tem a ver com a vivência estoica e sadia que o Evangelho conclama para a vida cotidiana. O homem não adquire a sua segurança espiritual contra os impactos ofensivos da bruxaria do mundo só porque lê ou recita o Evangelho em momentos programados por líderes religiosos. Isso ele só conseguirá quando for tão assiduamente evangelizado como precisa atender à necessidade de respirar. Quando nós conseguirmos verticalizar aqui, eu e o Pai somos um. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando a nossa alma der esse passo de ascensão, de libertação espiritual e entrar na compreensão desse amor universal, que é doação, ele é permanente, ele existe, ele flui incessantemente em nossa direção. Quando isso for introjetado, sentido, vivenciado por nós vamos entrar no processo da ascensão e da libertação. Enquanto isso não acontecer, nós vamos ainda ter inúmeras encarnações pela frente. Aí, Jesus correu na nossa frente, quando ele disse: orai e vigiai. Ora, pede,
a proteção, pede a lucidez, pede o ânimo, pede a coragem para dar o passo seguinte. Pede ajuda para a tua libertação, para a tua compreensão. Mas vigia, porque quando eu oro para agradecer ou para pedir, eu vou ter o retorno daquilo que eu estou emanando. Se eu estou pedindo, com certeza a resposta virá. Só que na maioria das vezes ela não vem como nós estamos querendo. É a resposta divina, não é a resposta que nós achamos que tem que ser. Então nós temos dificuldade de percepção. Quando nós agradecemos, trabalhamos dentro de nós o sentimento de gratidão por todas as coisas criadas, pelo dom da vida que nos foi dado. A sensação e a abertura do amor nos envolve, nos dá a sensação de paz e de amparo que nós estamos necessitando. Porque o Pai sabe tudo o que nós temos que passar. Sabe tudo o que nós já passamos, sabe quais são as nossas necessidades reais que estão intrínsecas dentro do nosso ser. E Ele vai dar a cada um conforme as suas obras, conforme o nosso livre-arbítrio, conforme a nossa capacidade de compreensão e de aceitação naquele momento. Ele não vai dar para nós mais do que nós podemos compreender e assimilar. Ou um fardo maior do que aquele que eu possa carregar. Ele vai dar sempre na medida certa para o meu burilamento, para a minha compreensão, para o meu entendimento. Quando eu começo a trabalhar nesse processo de harmonização com o meu ser e com aquilo que vem de Deus em minha direção, eu me torno mais forte, mais confiante. E aí eu consigo distinguir, sentir quando a ajuda chega na minha vida. E é isso que vai nos fortalecendo. Eu acho que o grande trunfo que nós temos, quando a gente vai trabalhar em nome do Cristo, quando a gente vai se doar por uma assistência necessitada, quando a gente se coloca como cavalo de batalha, como se diz na Umbanda, como médium, como aparelho, para receber do plano espiritual a intuição necessária naquele momento, para conversar com o irmão e muitas vezes falar com ele sobre aquele mesma dor ou aquele mesmo problema que nós estamos atravessando, que às vezes está dentro da nossa família, nós nos fortalecemos com isso. E é dessa forma que nós vamos trabalhando em nós o nosso desapego. Uma pessoa, quando mergulhada num ardente desejo de oração, envolve-se num azul claro e atraente. A dominar os demais matizes de sua aura, os impulsos de simpatia produzem tons agradáveis de um verde seda, brilhante e afável. Enquanto os raciocínios elevados vibram em matizes de amarelo puro e franjas douradas. Daí a necessidade de o homem dominar o corpo mental e astralino, a fim de evitar a criação de formas pensamentos degradantes e ofensivas, porque elas vagueiam em busca de outras mentes afins e depois retomam, centuplicadas em sua força perniciosa de origem. A projeção resistente de uma certa cor sobre outra pessoa pode despertar-lhe estímulos e associações de ideias que geram tal cor. Nós vibramos na energia
Por isso, gente, que quando nosso pensamento, nosso sentimento está elevado, em saúde, em harmonia, em equilíbrio, em bem-estar, em bondade, a gente relaxa. E a gente recebe essas boas vibrações que vêm em nossa direção do plano espiritual. Porque aquele voo que eu disse, vem picado lá de cima para a matéria. E nós elevamos o nosso pensamento para chegar lá. E aí há esse encontro de momentos de paz e de beleza na nossa vida. É gostoso isso. Mas, em contrapartida, quando a gente acalenta pensamentos e sentimentos negativos, com estados de espírito maledicente, pessimista, vingativo, egoísta, avaro, ciumento, cobiçoso, cruel, odioso, também se transforma em feiticeiro de si mesmo. Aí é que a nossa responsabilidade aumenta, produzindo impactos danosos no seu próprio duplo etérico e no metabolismo sensível de seus chakras. Isso, gente, é chamado de auto-obsessão, cristalização. A gente fica que nem aquele bate-estaca, batendo na mesma tecla, e essa energia, esses pensamentos perniciosos que nós emanamos e que ao mesmo tempo nós acalentamos, vão criar uma aura densa, escura, viscosa ao nosso redor. E nós vamos ter dificuldade de respirar. Nós vamos ter dificuldade de nos locomover no mundo. Nós podemos até não nos dar conta disso. Mas energeticamente nós estamos saturados. Então a gente não dorme direito, não se alimenta direito. A vida não flui, a gente anda em círculos. Mas nós estamos alimentando, aí nós temos a nossa parcela de responsabilidade em cima disso. Alimentando essas vibrações negativas. É o efeito contrário. O que é? Eu posso dar um exemplo aqui de auto-enfeitiçamento, auto-obsessão. Mania de perseguição. Pessoas que acham que estão sempre alvo das atenções, estão sempre sendo perseguidas e os outros estão sempre fazendo alguma coisa para prejudicá-las. Será que estão mesmo? Ou será que a gente entra naquela sintonia cotidiana da reclamação, do não está bom, mas eu não tenho coragem de dar o passo seguinte e sair daquela situação, de mudar a forma de pensamento a qual eu estou acalentando? Por que eu não mudo a forma de pensamento pela qual eu estou acalentando? Porque eu não sei como sair dela. Aí nós vamos lá no início. A pessoa que não está cristificada, está achando que foi abandonada por Deus, que a vida é assim mesmo. Ah, não, a vida é assim, sempre foi assim. Eu estou aqui porque eu nasci, eu estou aqui e acabou. Eu não quero ter a responsabilidade, o comprometimento de dizer, opa, não está bom, vamos sair dessa energia. Os orientais falam muito na roda do karma, a roda das encarnações. Né? E nós sabemos, gente, que quando a gente entra nesses processos da nossa energia negativa, em que nós entramos em sintonia com esse astral inferior, e quando nós ficamos magiados, ou porque nós estamos atraindo essas formas, pensamentos perniciosos, ou porque alguém realmente não está gostando muito da nossa atuação no mundo, está dando um jeitinho lá de trabalhar e atrapalhar a nossa saúde,
Não importa o motivo. Nós temos que nos dar conta do seguinte: o astral inferior vai atuar ali, no campo das nossas obsessões. Então nós vamos ficando nesse processo, quando nós não nos damos conta de que isso é negativo, de que os espíritos desencarnados ficam nos vampirizando. Isso quando nós não vampirizamos de encarnado para encarnado, com raiva de alguém, alimentando sentimentos negativos, de ódio, de inveja, de maledicência. É uma automagia. E aí o que acontece? Hoje é desencarnado, vamos usar o desencarnado com relação a mim, meu inimigo pessoal. Amanhã eu desencarno e ele volta para cá, e você e eu a continuar a roda negativa, porque a gente sabe que a gente está aqui na matéria, o nosso inconsciente está bloqueado. Como é que nós vamos nos libertar dessas vibrações? Fazendo bem, elevando o nosso pensamento, nosso sentimento, harmonizando-nos, porque aonde eu estiver com a minha vibração e meu pensamento elevados, a energia negativa não vai encontrar guarida. Ela vai ter que procurar outro canto para se estabelecer. Ele diz o seguinte: o duplo etérico e o seu admirável sistema de chakras são como a porta intermediária entre o perispírito e o nosso corpo físico. Quando enfraquecido por um prana reduzido ou de má qualidade, consequente aos nossos descontroles emotivos e mentais, ele não consegue opor resistência às forças degradantes que provêm de fora e que se afinam com a própria base subvertida já existente no âmago do ser. Então nós vamos perguntar assim: magia pega? Pega. Por quê? Porque ela vai atuar no nosso medo. O medo nos enfraquece. É ou não é? A gente discute lá com um parente que a gente sabe que de repente gosta de trabalhar com magia. Pronto, bastou para a gente achar que ele vai nos enfeitiçar. E às vezes a criatura pode nem estar mais pensando na gente. Mas quando eu entro no processo de achar que alguém está me prejudicando, isso vai virar uma verdade para mim. E quem vai, às vezes, na realidade, estar se prejudicando é a própria pessoa que está alimentando aquela vibração. Aí realmente nada vai dar certo, eu não acredito que as coisas vão dar certo. Entenderam? Porque assim, gente, o mago, quando ele faz o seu feitiço, o mago, aquele que sabe manipular energias como ninguém, ele não quer ser descoberto. E ele faz para não ser descoberto. Esta é a verdadeira magia. Aquela magiazinha que se faz ali, que todo mundo está sabendo, não é a verdadeira magia. É uma atrapalhação qualquer. O verdadeiro mago faz para não ser descoberto. Por quê? Quando a carga de enfeitiçamento atinge a percepção física do indivíduo, ela já percorreu e se manifestou gradativamente nos demais planos que constituem o homem invisível. Então a gente sabe que os nossos processos, eles começam nos campos mental, emocional, espiritual, etérico, até atingir o nosso corpo físico. Começa nas camadas mais sutis. E quando acontece dessas vibrações nos envolverem,
sobre o mago diz o seguinte: que as cargas enfeitiçantes agem à vontade e alimentadas pela própria lei de que os semelhantes atraem os semelhantes. Mas nos momentos angélicos, o homem só vive emoções e sentimentos superiores, como o amor, o altruísmo, a renúncia, a bondade, a tolerância, a alegria, a humildade, a confiança, confeccionando forte couraça de substância mental protetora que rechaça os impactos malévolos do enfeitiçamento. A mesma lei vibratória que impede os raios do sol de se fixarem no vaso de lodo também evita que os pensamentos sublimes se infiltrem nas auras sujas, viscosas, densas e alimentadas pelo magnetismo primário dos homens animalizados. No entanto, assim como o lodo nauseante não pode obscurecer o sol, porque o astro-rei vibra em frequência mais elevada, os fluidos daninhos de baixa vibração não podem afetar a aura refulgente dos espíritos excelsos. Sob a carga de fluidos inferiores projetada pelo feitiço, a criatura sempre leva a pior na competição da vida cotidiana, pois sua aura densa a impede de captar as intuições e sugestões benéficas do seu próprio guia espiritual. Ela então se torna vítima de todas as circunstâncias desfavoráveis e comete os piores equívocos. Vou dar alguns exemplos. Quando ela precisa de um médico para atender qualquer enfermidade, acontece dela pegar um médico que não acerta o diagnóstico dela. O enfeitiçado é um mundo de incoerências sob a ação sarcástica do mundo oculto. É vítima das peças mais desabusadas e conduzindo os piores negócios. Quer dizer, tudo está errado, gente. Nós estamos tão densos, tão negativos, que aí nós estamos buscando a solução, mas como a gente não se conhece, não consegue mudar internamente aquele processo, aquilo vem como se fosse uma avalanche por cima da gente. E a gente precisa de ajuda para sair disso. Então, muitas vezes, nesse auto-enfeitiçamento, nós precisamos do tratamento espiritual, do auxílio, da ajuda, tanto material e física, para a nossa saúde, a nossa manutenção do corpo físico, através de médicos, tratamentos, como também da parte espiritual. E principalmente da conscientização do nosso estado. Por isso que se pede, não só aqui, mas em todas as casas que trabalham com espiritualidade, que trabalham com obsessão, aquele tempo necessário, vir várias vezes, assistir palestra, evangelizar-se, para que aquelas vibrações possam serem retiradas gradativamente, para que não haja um ato de autoviolência com a nossa energia. E nem vamos tão pouco correr com os espíritos que estão em sofrimento ao nosso redor. Eles também precisam do nosso amparo, do nosso auxílio, da explicação, da conscientização, para que eles possam se libertar do seu sofrimento. Ele diz assim: quando os pensamentos enfeitiçantes maldosos de ódio atingem as pessoas altamente evangelizadas, o que acontece? Os pensamentos malignos que se chocam com as auras das pessoas evangelizadas refratam-se e retomam imediatamente pela linha de menor resistência à imprudente criatura que os enviou, que recebe a carga mortífera centuplicada sobre o velho axioma de que o feitiço vira contra o feiticeiro. Os feiticeiros experimentados jamais se arriscam a enfeitiçar pessoas de elevado padrão espiritual, pois eles sabem que o rebate é imediato e tão violento quanto seja o energismo defensivo da fonte que os repele.
ou seja, a chapuletada que ele leva é grande. Por isso que quando um mago trabalha, ele trabalha para não ser descoberto. E mais, ele sabe em quais energias ele pode ou não colocar a sua mão. Infeliz do espírito ou feiticeiro que ousa projetar a sua carga maléfica sobre qualquer núcleo de forças de alta vantagem espiritual. Jamais ele se rearticula para tentar outra operação semelhante. Por isso, gente, quem faz, sabe o que faz, como faz e por que faz. E cabe a nós também seguirmos a máxima de Jesus que diz: amai-vos e instruí-vos. Nós temos que também saber o porquê das energias que nos circundam. Para a gente encerrar, que eu já estou no horário de me estendi, o nosso lar é um local sagrado. É um local de aconchego, onde a gente chega depois de um dia de labuta, depois de resolver N processos na rua, e deve ser o nosso campo de repouso. Deve ter as energias benfazejas, harmônicas, porque é ali que nós nos revigoramos para darmos continuidade à nossa vida no dia seguinte. Então é indispensável e necessário que nos dias de hoje, da forma como a gente está vivendo, um mundo violento, um mundo desgastante, que a gente aprenda a manter o nosso lar sob o resguardo e o amparo do plano astral superior, em forma de harmonia, de oração, de paz e de serenidade. Nós não devemos perder muito nosso tempo pensando se estão ou não nos enfeitiçando, se estão ou não querendo nos prejudicar. Nós temos que trazer Deus para a nossa vida diária. Ele tem que estar no comando aonde quer que eu esteja. Nas mãos dele eu tenho que entregar. E para isso, eu tenho que ter e confiar na fé. Confie na confiança e tenha fé na fé. É esse o assunto de hoje. Vamos então, nesse momento, eu vou pedir para